Olá pessoal, aqui é Daniel Morder e hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode usar os effectors do MoGraph usando direto em cima de uma malha 3D. Então para isso eu vou primeiro montar uma estrutura. Eu vou vir aqui no Content Browser e eu vou usar um dos prédios já que vem junto com o próprio Cinema 4D. Dentro da aba Visualize, deixa eu só vir aqui no botãozinho de Presets. A gente tem a pasta Visualize, onde a gente tem Objects e a gente tem a aba Buildings. Aqui dentro de Buildings a gente tem vários prédiozinhos que a gente pode usar. Eu vou usar um desses aqui como exemplo. Deixa eu pegar, acho que esse aqui. Eu vou dar 2 cliques, ele abre aqui para nós o prédio. Deixa eu apertar um H para enquadrar a cena toda. E como a gente pode ver aqui, isso aqui é um objeto de malha, só que está todo mundo junto. O que eu queria fazer é montar ele em pedacinhos, como no exemplo que eu usei nesse projeto. Então, para separar ele em vários pedaços, a gente tem uma função interessante aqui em Mesh. No Conversion, você tem esse Polygon Group to Objects. Ele separa todos os objetos que estão dentro de um grupo soldado e ele abre esse grupo, né? Então eu vou clicar aqui, dá de ver que todas as pecinhas ficaram aqui soltas. Ele já associa o material e tudo. Só que esse primeiro aqui vira um nulo praticamente, então a gente não vai precisar dele. Eu vou selecionar eles aqui, arrastar ele aqui para fora e posso deletar aquele primeiro. Então fiquei só com as pecinhas soltas. Se a gente ver agora, cada uma das pecinhas estão soltas. Só que para a gente fazer elas crescerem de baixo para cima, cada uma dessas peças elas tem que estar com o axis, que é esse eixo central, elas têm que estar embaixo aqui da base. Porque se a gente for animar a escala dela, por exemplo, eu vou vir aqui nas coordenadas, se eu diminuir isso daqui, ó, ele tem que vir de baixo para cima, então ele vai vir isso pelo eixo Y. Se esse eixo estiver bem na base do objeto, ele vai funcionar melhor. Então, deixa eu dar uns Ctrl Zs. Para a gente poder mudar o axis de todas as peças ao mesmo tempo, eu vou selecionar todas elas. A gente tem aqui em Mesh, Axis Center, e tem essa opção Axis Center. Então aqui dentro do Axis Center, eu vou dizer que eu quero que todos eles vão para menos 100% em Y, então eles vão ficar na base do objeto. Vai estar no meio de X e no meio de Z, então ele vai estar no meio de X, vai ficar no meio da peça, e no meio de Z vai estar no meio da peça. E eu já quero aproveitar e mandar fazer o alinhamento do axis, só para ter certeza, mandar alinhar todos os axes Y pelo mundo. Então eu ponho o alinhamento do axis Y, esse verdinho, para ele ficar alinhado com o do axis do mundo aqui também. Então dou um execute, dá de ver que ele move o anchor point ali de cada peça para baixo delas. Se eu clicar aqui só em uma, posso fechar agora essa janela? Se eu clicar só em uma e puxar, ó, dá de ver que ele veio para a parte de baixo. E é isso aí. Agora, para a gente fazer o prédio se montando de baixo para cima, a gente pode usar um Plane Effector. Ele fica aqui em MoGraph, Effector, Plane. Então, para a gente fazer, eu vou colocar tudo isso dentro de um nulo. Então, seleciono todos aqui, botão direito, Group Objects, Ctrl G, eu acho o atalho. Esse Plane aqui, a gente geralmente acaba usando ele junto com um cloner, um MoGraph, um Fracture, alguma coisa assim. Só que a gente tem uma opção dentro aqui do Plane, que se a gente vir na aba Deformer, em vez de a gente pode usar essa aba Deformer para dizer para o Plane afetar os objetos. Ó. Então se você vir em Deformer, Object, no momento que eu apertei o Object, dá de ver que ele foi um pouquinho para cima, porque aqui no Plane, na aba Parameter, ele está dizendo para a posição Y ir para cima. Ó. Então dá de ver que se eu mexo agora o Plane, ele vai mover o objeto. Só que a ideia agora é a gente diminuir o Plane, então eu vou desligar por enquanto esse Position e vou ligar a escala dele, porque eu quero diminuir o tamanho das peças. Então, quero manter a proporção, vou ligar o Uniform Scale e vou colocar aqui um -1. Aí todas as peças sumiram. Para a gente fazer agora esse Plane funcionar, a gente pode até diminuir a força dele aqui, ó, já dá de ver que ele está funcionando para cada peça. Para fazer ele crescer de cima para baixo, a gente pode usar o Fall Off. Então, vou vir aqui na aba Fall Off, o tipo de Shape eu vou mudar para Linear, só que o tamanho está pequeno, então eu vou começar a aumentar essa escala aqui, ó, para enxergar um pouco mais da peça. Ó. Dá de ver que ele tem tipo uma setinha, então quer dizer que esse Plane está afetando
esquerda da frente para frente para trás, né? E eu quero isso, na verdade, para cima e para baixo. Então eu posso mudar a orientação dele aqui, em vez de mais Z, colocar um menos Z. Deixa eu agora mover isso para cima e para baixo. Agora dá de ver que está funcionando mais de acordo. Isso aqui a gente pode diminuir o fall off, para ele fazer as pecinhas irem uma a uma, né? Ou várias ao mesmo tempo, depende do tamanho do teu fall off. Vou deixar um pouco menor. E agora o que a gente pode fazer, além de animar a escala para fazer parecer que uma peça está saindo de dentro da outra, aqui na aba Parameter, a gente pode ligar a posição e colocar uma posição negativa aqui em Y, que daí quando a gente move, ó, as peças parecem que estão saindo uma de dentro da outra. Então agora eu só preciso animar esse plane de cima para baixo. Então eu vou colocar ele bem aqui embaixo. Deixa eu só vir aqui na coordenada ver qual parâmetro que eu estou animando. Então é o posição Y. Então eu seguro um Ctrl, eu estou aqui no frame 0, estou um Ctrl em cima dessa bolinha para inserir um keyframe. Vou vir aqui mais ou menos, deixa eu aumentar um pouco o espaço aqui, vou botar uns 300 frames. Esticar o tempo. Vou vir aqui mais ou menos no frame 100. E vou subir isso daqui até ele revelar todo o prédio. Isso aí. Agora eu posso inserir mais um keyframe ali, então Ctrl em cima da bolinha. Se eu voltar e der um play, a gente tem agora a animação acontecendo. A gente pode usar vários outros effectors junto com essa animação, porque quase todos eles têm essa aba Deformer e você pode mandar deformar por objeto. Um interessante para isso seria que no Effector a gente usar um Delay. Se a gente coloca um Delay depois do plane, essa ordem é importante porque ele vai fazendo o efeito de cima para baixo. Então aqui primeiro ele faz o plane, depois o delay. Se tu coloca o contrário, se eu não me engano, não funciona. Aqui dentro do delay, eu vou mudar o tipo de effector, em vez de blend, para spring. Spring é o que faz ele ficar balançando. Vou deixar essa força de 50 mesmo, ultar e dar um play. Ó. Ainda não tá, quem sabe aumentando um pouco mais a força. E tem que vir na aba Deformer e ligar Object. Acho que também por isso não estava funcionando. Agora vamos dar um play. Agora dá de ver que ele faz todo esse balanço. Então, agora eu posso diminuir de novo um pouco do Strength. Deixa eu só diminuir um pouco aqui a área de play. E agora já está funcionando. Então agora se eu vim aqui no Plane e na aba Parameter, a gente pode mudar esses parâmetros, fazer de cima para baixo, mexer a escala, até a rotação a gente pode inclinar. E fazer o prédio animar de várias formas, né? E isso funciona para praticamente qualquer tipo de malha e qualquer tipo de objeto que a gente pode converter em malha. Então é uma dica bem interessante. Agora é praticar e experimentar o que dá de fazer com isso daí.